Ok. Aham. É comigo? Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou colocar aqui a apresentação que eu fiz aqui para hoje. Vocês estão vendo direitinho? Tranquilo? Tá legal. Então, eu vou ficar passando ela aqui do lado e então, se qualquer coisa vocês me perguntem, vão falando junto comigo aqui, para eu ir acompanhando a audiência, né? Então, é muito interessante. Eu queria, antes de tudo, agradecer a Paola pela confiança, pelo convite, por estar num momento tão importante como esse de vocês, de criação de uma nova base curricular, né, de computação, para gerir, para direcionar as ações de vocês educativas. Então, eu fico bastante, na verdade, honrada de estar nesse momento, mas bastante desafiada também, porque essa questão do currículo da computação não é uma questão que eu tenho trabalhado de forma muito detalhada. Eu falei para a Paola, não é minha praia trabalhar com computação, né? Mas a gente pode começar a pensar um pouquinho sobre algumas questões que eu percebi ali, né, dando uma olhada nos materiais que vocês estão produzindo agora. E foi muito pouco tempo, na verdade, para isso. Como vocês viram, eu estou com uma neta, estou com visita, minha família está toda aqui, e esses dias todos têm sido bastante cheios. Eu tive muito pouco tempo para me dedicar, então eu vou tentar aqui fazer algumas discussões, trazer algumas questões para vocês, para pensar o currículo da computação na educação infantil e ensino fundamental. Então, a pergunta que foi colocada, né, educação digital na prática, por onde começar? Eu começaria perguntando para vocês, eu vou ter que voltar para cá, pera um pouquinho. É isso mesmo. Aí ele ocupa só um espaço. Deixa eu só me organizar aqui um pouco melhor no espaço aqui da tela. Eu pensei que vocês iriam estar nas telas, então, como eu não estou vendo vocês de pertinho, eu gostaria de estar aí presente, seria muito mais legal se eu pudesse estar aí, seria muito mais fácil, inclusive, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Sobre essas questões que a gente vai levantar agora. Então, antes de tudo, eu queria dizer para vocês que eu preparei essa apresentação, só para vocês saberem, usando várias inteligências artificiais. Então, isso é importante a gente, hoje em dia, começar a definir, mostrar e prestar atenção, e até fica, por um lado, como uma explicação do processo metodológico, né? E também, por outro lado, fica também como uma meta palestra, uma meta aula, né? Para vocês irem vendo como é que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né, nas nossas práticas pedagógicas, no planejamento docente, no trabalho com os estudantes.
Então, eu usei aqui, basicamente, 3 inteligências artificiais, a Notebook LM, o ChatGPT e o DeepSeek. O DeepSeek é uma IA, uma inteligência artificial chinesa. O ChatGPT, acho que vocês devem conhecer. Deixa eu ver, não enxergo muito bem, mas quem que já está usando o ChatGPT no dia a dia? Aí, pronto, estou vendo que é bastante gente. Então, o ChatGPT, como vocês conhecem, ele ajuda a gente muito na geração de texto, na correção, na revisão. É uma boa ferramenta para ajudar a gente a pensar estratégias didáticas, planos de ensino, e dicas de como fazer coisas. Enfim, é uma ferramenta bastante interessante que hoje em dia, de certa maneira, acaba substituindo a pesquisa que a gente fazia no Google para, muitas vezes, conversar com a gente sobre questões que a gente está em dúvida, precisa de um diálogo, uma tutoria, enfim, uma interação que pode nos apoiar para o que a gente está fazendo. E eu usei o notebook LM, que é esse que fez a estética. O notebook LM eu recomendo, se vocês não conhecem, ele é uma inteligência artificial que faz apresentações, faz resumos em áudio, resumos em vídeo, faz gráficos, e ele faz pesquisa de fontes, você pede fontes que você precisa estudar determinado assunto, ele vai te levantando as fontes, e é ilimitado, você pode conseguir até 100 textos de uma vez, e organizar esses textos, entender o que está acontecendo, fazer resumos, sínteses, e ele gera muitos produtos legais. Essa aqui é uma apresentação, então, na estética do notebook LM, você pode escolher, tem várias estéticas, esse aqui eu nem escolhi, eu só pedi para fazer. E aí, o que eu fiz? Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma aproximação dos textos que a Paola tinha me enviado do currículo de vocês, os textos que vocês estão criando no currículo da BNCC Computacional, dessa questão da escola, né, da educação digital, e pedi para o notebook levantar várias fontes sobre isso, os documentos básicos que existem, a regulamentação, dados, artigos, e conforme eu fui discutindo com o notebook, fui pedindo também críticas, ideias, dicas de como pensar, né, essa questão que foi colocada para mim de que educação, né, colocar para... como é que é? Deixa eu voltar aqui na minha apresentação aqui. Aqui, aí eu não volto, engraçado, não sei voltar aqui, deixa eu ver, só um pouquinho. É que eu estou com a tela ligada do Meet na frente, espera só um pouquinho, tá? Deixa eu só fechar isso aqui um pouquinho. Tá, deixa eu só voltar aqui agora, sim, pronto. É que eu estou vendo vocês numa tela pequena. Então, a educação digital na prática, por onde começar? Então, eu comecei a conversar com o Notebook LM, vocês veem que aqui embaixo tem a assinatura dele, e eu depois consegui editar muitas coisas porque não estavam ficando boas, mas aqui vai ser, então, para vocês verem como é que a gente pode, ao mesmo tempo, trabalhar a questão da computação, a questão da educação, e também as questões da formação de professores, como a gente pode usar essas questões todas juntas. Então, por onde começar? Então, primeira coisa que seria interessante a gente pensar é que a tecnologia já está hoje, não só na nossa atenção, mas na atenção dos estudantes. Então, segundo os dados que eu tenho aqui, né, do TICS online, do PISA e do Cactus, do Instituto Cactus, a gente pode ver que 93% das crianças e adolescentes hoje, de 9 a 17 anos, usam a internet. 98% via celular. Então, aquela ideia do computador, hoje, eles são iletrados em computador, em teclado, em mouse. Muitas vezes as crianças pequenas hoje nunca viram mouse. Então, naquele começo dos computadores, a gente tinha que ensinar, né, a mexer, e hoje a gente volta num momento parecido, porque as crianças não conhecem mais esses equipamentos fixos, elas estão nos equipamentos portáteis. Aí 80% dos estudantes brasileiros relatam distração com celulares durante as aulas. Vocês, o que vocês acham? Esse dado está correto? Esses 80%? Quem concorda que é mais ou menos 80% que quem tem agora, os celulares são proibidos, né? Então a gente não pode mais utilizar os celulares sem uma função pedagógica, o que depois a gente vai conversar um pouquinho, se eu conseguir escutar vocês, vai ser bem legal. 80%, então, se distraem,
com celulares durante as aulas. Agora, nem tanto, mas provavelmente depois que saem da escola, eles já entram de novo no mundo dos celulares. Isso é uma questão também da gente discutir com as famílias. 45% dos casos de ansiedade em jovens são ligados ao uso intensivo das redes sociais. A gente tem visto isso, muitos estudiosos estão percebendo que a gente precisa começar a limitar o uso dos celulares também dentro das famílias e fazer todo um letramento digital com as famílias. Mas o que acontece com a educação digital? Para começar, a gente tem que pensar que não é mais uma opção, é uma diretriz legal. Né? O que é muito bom para nós na educação, porque agora a gente tem a BNCC, que tem, entre as 10 competências, ela tem uma competência que é justamente o uso crítico e ético das tecnologias, a resolução do MEC de 2022, que instituiu a computação como complemento obrigatório à BNCC, então a gente tem uma BNCC da computação que tem todas umas características, listagens, descrição dos conteúdos e das práticas, de 2022 já. A gente tem também a Política Nacional de Educação Digital, incluída no currículo em 2023, e agora, essa semana, né, o ECA Digital, com a restrição do celular nas escolas, e um novo marco de proteção que foi assinado agora pelo Lula, essa semana passada, passou a valer desde já. Então, o ECA Digital também é uma base para a gente hoje se apoiar na compreensão, no conteúdo, no que é possível fazer, o que não dá, né? Como o professor pode se portar e o que é preciso prestar atenção com relação às questões digitais. Então, quando fala em computação, né, na BNCC, a gente tem que pensar que são três questões, três dimensões, três eixos. Então, por um lado, a gente tem o mundo digital especificamente, né, que é o hardware, o software, a coisa que define a tecnologia, os dados que estão ali, as informações, a formação das redes, a segurança da informação quando a gente acessa, toda essa questão infraestrutural do mundo digital por si. A gente tem também o pensamento computacional, que é essa grande proposta que eu nem um bicho de sete cabeças. Que pensamento computacional é esse? O que é isso que eu vou ter que pensar? Computação? Né? Então, a gente fica meio assim, o que é? Na verdade, a proposta é a gente usar todo um conhecimento que já foi desenvolvido a partir da lógica, da resolução de problemas, da decomposição das informações e dos algoritmos, que são nada mais, nada menos que processos pensados em série. Então, procedimentos. Então, a gente vê esses nomes esquisitos e fica assim, nossa, como é que eu vou fazer decomposição? Né? Algoritmo, o que é um algoritmo? Né? Então, isso a gente já falou um pouquinho aqui, vamos ver se vocês conseguem escrevam aí no papel de vocês, porque eu pensei que a gente ia estar falando todo mundo online, então, como vocês estão escrevendo, escreva essas palavras-chave aí para vocês, para ver depois se vocês vão conseguir compreender, né? Depois a gente vai tentar conversar um pouquinho, para ver como que a gente vai... se vocês aprenderam alguma coisa, coloquem na frente desses, no teu papel aí, lógica, exclamação ou interrogação, resolução de problemas, exclamação ou interrogação. Exclamação é se vocês entendem, eu tenho uma ideia. E interrogação é se vocês não sabem o que é. Decomposição e algoritmos. Coloquem aí com palavras-chave para vocês entenderem. Eu acho que hardware, software, dados e redes, do outro lado de cá, segurança da informação, acho que isso talvez vocês já consigam compreender, porque isso é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo. Aí, depois a gente vai ver se avançou um pouquinho, né? Quem anotou mais interrogação? Quem anotou interrogação nos três? Vamos ver. Ah, tá vendo? Nem tanto. Na decomposição em algoritmos, quem anotou interrogação? Já temos algumas perguntas. Resolução de problemas, quem anotou interrogação? Não, vocês sabem? A lógica, quem botou interrogação sobre lógica? Então, não é tão complicado assim, se a gente começar a pensar a partir dos nossos parâmetros já conhecidos, da nossa experiência. Então, cidadania e ética,
impactos sociais e letramento digital fazem parte da cultura digital. Então, são as questões que a gente precisa ver quais são as consequências da cultura digital nas nossas questões do dia a dia, no que acontece com a gente na vida, e o que a gente precisa ainda aprender, né, que é o letramento digital. Então, pensando no ensino da computação para desmistificar, vamos pensar, então, dois lados. O que não é o ensino da computação? Não é formar programadores de softwares profissionais. Tá? Então, essa não é a ideia de transformar todas as crianças em programadores. O foco é o processo, né? O processo que envolve fazer um software, envolve produzir, pensar, criar. O que é, então? O pensamento lógico, a organização das ideias que levam a uma coisa depois da outra, e isso sim, é o pensamento crítico a partir desse pensamento lógico de organização das ideias que a computação pode servir para a gente desenvolver nas crianças e nos jovens. O que não é? Aumentar o tempo de tela e distração dos alunos. Não é para botar todo mundo de novo no computador, de novo no celular e deixar que eles fiquem ali soltos. Também não. É ensinar criticamente antes de agir e tomar decisões. Se você sabe como funciona, você olha, para pensar. Como a gente faz com fake news, a gente olha aquela notícia e dá uma parada. Será? Essa notícia está certa? É muito esquisita, é muito estranha. Será? Meu? Vamos pesquisar, vamos ver se saiu em outros lugares, vamos ver se outras mídias mostram isso, quem é que escreveu, por que escreveu, de onde que veio isso. Então, a gente começa a pensar criticamente quando a gente entende os processos de produção. Antes de sair compartilhando qualquer coisa que vem, depois, nossa, era mentira, fake news, consequências terríveis do que eu fiz. Né? Outra coisa que não é ensino da computação, interação humana. Né? Exigir laboratórios caros e robôs de última geração. Ah, não, a minha escola não tem laboratório, a minha escola não tem computador, não vai dar. Né? Não tem robô aqui para a gente ter aula de computação. Não, essa não é a ideia. Né? A ideia é trabalhar com a tentativa e erro, trabalhar com as brincadeiras, trabalhar com a lógica cotidiana, porque a computação ela é a materialização na tecnologia digital, mas ela tem toda uma base física, né? Uma base lógica, uma base mental, né? Dentro das coisas que a gente já faz. Vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? A questão da tentativa e erro, as brincadeiras que tem a ver com a tentativa e erro, com a lógica, com a sequência, e o que a gente já faz no dia a dia até na escola. A outra coisa, não é para transformar o professor em técnico de informática, não é essa uma ideia também, não. Não é de repente agora que a gente vai virar o cara que vai consertar o computador ou que vai saber fazer um programa, né? A gente vai, a ideia é o que é? Aplicar a intencionalidade pedagógica em dinâmicas do que a gente já faz. E o que são essas dinâmicas, né? Muitas vezes elas vão estar baseadas nos 4 pensamentos, nos 4 pilares do pensamento computacional. Então, como eu falei para vocês, quem que sabia o que era decomposição, algoritmos? Então, olha que legal essa imagem. Depois eu compartilho com vocês, tá, Paola? Para vocês olharem e verem com calma. Não sei se vocês estão enxergando direitinho. Essas imagens aí, se não está pequeno para quem está lá no fundo, né? Então, esses 4 pensamentos, esses 4 pilares, eles são importantes para a gente tentar adaptar no nosso dia a dia. Então, o que é a decomposição do pensamento computacional? É quebrar um problema grande em partes menores e gerenciáveis. Então, a gente está muito acostumado a tentar resolver um grande problema e a gente vai direto ao final. O que é o pensamento computacional? E aí, como exemplo, os jogos fazem muito isso, né? Vem trabalhando com jogos, então você tem que vencer o chefão lá no final, mas até chegar no chefão, você vai ter pequenas lutas, pequenas batalhas, pequenas conquistas, vai ter pequenas questões que você precisa, etapas que você precisa, né, desenvolver passo a passo para poder resolver pequenos problemas que vão se acumulando e você vai chegando até chegar no final e conseguir alcançar o problema maior. Então, você pega o problema e distribui ele em pequenas partes.
Vamos dividir essa tarefa em 3 passos? Então, isso dá para ser feito sem precisar da tecnologia computacional, né? Mas você pode já começar a pensar essa lógica com seus estudantes. Qual é a ordem exata para montar uma receita de bolo? Isso é um algoritmo. Criar um passo a passo claro para resolver um problema. Né? Quando a gente vai fazer uma receita de brigadeiro, né? Você você vai colocando, você coloca primeiro o leite condensado, quem sabe fazer? Um primeiro leite condensado, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de chocolate, você começa a mexer até no fogo baixo, até que ele solta, depois que ele solta, aí você faz o teste para ver se ele já está bom dentro da água, né? Até você ver que ele está durinho, desliga o fogo, depois esfria, depois você vai fazer as bolinhas de brigadeiro e vai passar no chocolate. Eu fiz isso com a minha netinha essa semana, né? Ela aprendeu a enrolar as bolinhas e passar no chocolate. O que é isso? Uma receita de brigadeiro é um algoritmo. Ele tem um passo a passo que é como fazer um brigadeiro. Pronto. Então, eu vou fazer todos os passos até chegar no brigadeiro final. Se você inverte a ordem, você não consegue fazer. Então, Oi, pode ir, vai. Deixa eu ver se eu consigo ouvir, vai lá. Oi. Eu acho que é o meu fone de ouvido que não está funcionando aqui. Estou escutando no computador. Não tá? Deixa eu ver agora. Ah, eu tenho. Espera só um pouquinho, já sei. Desculpa, gente, só um pouquinho. É que a gente mexeu isso na sala de aula. Agora sim. Sim, agora sim, pode falar. Tá. Sim, 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 exatamente. A ideia da decomposição de um problema é você tentar resolver as partes visando chegar no final. Eu não sei se talvez isso que ela falou, não sei, fazer, seja mais um algoritmo passo a passo, não? Seria um algoritmo. Porque assim, você decompõe um problema. Como é que eu faço um brigadeiro? O brigadeiro, para resolver fazer um brigadeiro, eu preciso selecionar. Quer falar, professora? Pode falar. Achar o tesouro. Tá, certo. Isso, seria. Isso. Então, é porque assim, a decomposição seria você transformar essa chegada no tesouro em problemas pequenos, né? Como se fossem etapas para solucionar. Para chegar lá, primeiro você tem que adivinhar qual é o lugar onde, sei lá, acontece determinada. Vamos pensar, você tem um exemplo, ela voltou para lá, né? Mas um problema, a caça ao tesouro, você pode começar primeiro colocando um problema para tu, em vez de falar como chegar lá no final encontrando o tesouro, a gente tem que primeiro perguntar qual é o tamanho do lugar onde nós estamos? Quais são as etapas que a gente. Quais são os lugares onde o tesouro poderia estar escondido? Vamos fazer um mapeamento do local, e aí você pode criar nesse mapeamento até eu chegar lá.
pequenos problemas para serem resolvidos. Por exemplo, para chegar lá e alcançar o tesouro, você precisa levar uma tesoura, um martelo, um pedaço de papel e uma caneta. Tá? Então, você precisa disso para resolver o problema lá onde está o tesouro. Mas para pegar esse papel, você primeiro precisa ir até a biblioteca e buscar um livro sobre tesouros ou de literatura e achar uma folha dentro do livro. Então, isso é um problema para ser resolvido, né? E depois você vai fazendo os problemas, e ao mesmo tempo é um algoritmo, porque você vai passar os passos para chegar até lá, certo? Aí, eu não consigo pensar aqui agora um problema relacionado a isso que a professora falou, mas talvez o que vocês possam pensar seja no conjunto, né, dos 4 pilares, de uma maneira. Então, não chegar direto ao problema, mas tentar dissecar ele em pequenas questões que você quer trabalhar. Por que você está fazendo a caça ao tesouro? Você está trabalhando matemática? Você está trabalhando português? Que tipo de conteúdo você está trabalhando? Está trabalhando várias dessas questões? Aí você vai colocando esses vários, por exemplo, se for um problema de biologia ou de química, você já pode colocar esse problema em partes até ir solucionando, vai juntando isso mais aquilo para pré-requisito para isso, para isso, para isso, até chegar no final. Muitas vezes, sim, fala. Isso, 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 isso. Isso, isso, interessante, porque aí você pode brincar com a decomposição, né? As crianças vão no pátio da escola procurar letras. Então, isso é algoritmo. Procurem letras que vocês. As letras que vocês encontrarem, vocês vão trazer todas elas para cá, para o centro, e a gente vai organizar essas letras por semelhança. As letras parecidas e já botar elas todas juntas e depois a gente vai tentar escrever o nome de vocês. Então, ó, a gente decompôs em problemas, tem passos para fazer alguma coisa, vai estar tudo separadamente e as letras, e depois a gente vai brincar de colocar a letra por letra, aí ele vai ter que pegar a letra colorida lá, as letras amarelas são A letra B é verde, aí as crianças vão ter que brincar naquelas letras todas e tentar juntar é isso, né? Para fazer algumas palavras que a professora pode pedir para fazer. E aí, conforme vai, essas etapas, elas vão sendo, por exemplo, o reconhecimento de padrões entra aí. Né? Vamos reconhecer quais são as letras iguais. As letras iguais a gente vai juntar todas. Vamos juntar todas as letras semelhantes, por cor, por exemplo, por tamanho. Né? O que tem em comum a letra A e a letra B? Como elas são? Né? Então, a abstração é focar no essencial e ignorar os detalhes irrelevantes. Então, por exemplo, a gente não vai estar prestando atenção em outras coisas que está acontecendo ali no pátio, por exemplo. A gente já está só separando as letras, só separando por cor, por reconhecimento, e depois a gente tenta organizar, juntar por equipes. Então, todo esse processo organizacional de lógica, de pensamento, de sequência, de separação, de partes, tudo isso é o processo do pensamento computacional. É isso, basicamente é essa a ideia, né? Que você já está fazendo muitas vezes no dia a dia. Então, o legal da gente pensar é que a computação já está na sala de educação infantil, por exemplo. Quando você brinca de morto-vivo, você está discutindo, está mostrando para as crianças na prática o que é falso e verdadeiro. Então, você já está treinando com elas.
Está morto, está vivo, está parado, está em movimento, né? Então, essa brincadeira, ela ajuda a compreender as decisões em dois estados totalmente diferentes, o falso e o verdadeiro, né? Brincando com blocos, que foi essa ideia das letrinhas, por exemplo, a gente está brincando de reconhecimento de padrões, as formas das letras, o tamanho, então, a letra maiúscula, a letra minúscula, né? A cor, cada letra tem uma cor. Então, quando você brinca com isso, com esses blocos, e você organiza essas coisas, você classifica, você separa por semelhanças, você está organizando os dados e você está ensinando o pensamento computacional. Outra ideia também do algoritmo é a organização da rotina. Então, o sequenciamento lógico e a criação de algoritmos é igual você. Primeiro a gente vai para a sala de aula, agora a gente vai tomar um lanche, agora primeiro a gente come, pega a comida, pega a bebida, senta na mesa, come, leva o copo, leva a bebida, entrega lá para a merendeira e vamos para a sala. Essa é uma sequência, é uma rotina, é um sequenciamento lógico e é uma organização de passos que o algoritmo faz. Então, entender essa lógica, as crianças... Esse, digamos, é um treinamento que a escola já faz o tempo inteiro, das rotinas. É só para o professor entender que isso é um algoritmo já. Para ele pensar, então, além disso, o que mais que ele pode trabalhar? Montar um castelo que caiu. Então, você tem que entender o erro e tentar uma nova estratégia. Está lá, o castelo de pedrinhas, vai montando até ele cair. E agora? A gente vai dividir todas as coisas de novo e vai tentar encontrar outra vez a sequência que vai dar certo para construir aquele castelo. Quando você entende o erro que você fez, que botou uma pedra muito grande no meio de duas, e aí foi por isso que ele derrubou tudo, aí você já aprendeu qual é o erro e você vai mudar essa estratégia e vai fazer uma nova tentativa, um novo algoritmo ali para conseguir alcançar o objetivo final do problema, que é criar um castelo. Então, isso é treinamento, isso vai sendo feito conforme já é feito na escola, no que a gente chama é um novo conceito do desplugado. Então, essa computação que já é feita, por exemplo, aqui tem um outro exemplo legal para a gente pensar. Atividades humanas, por exemplo. Quando organiza a rotina na lousa, depois do lanche, vamos escrever aqui como que a gente vai fazer. Depois do lanche, a gente vai escovar os dentes e depois nós vamos ouvir histórias. A gente está ensinando e mostrando para as crianças, treinando com elas o algoritmo e o sequenciamento, passo a passo e o que vem depois certinho, uma coisa depois da outra. Quando a gente brinca de amarelinha, ou cria percursos no chão para as crianças andarem, anda 3 passos, depois vira à direita, isso é lógica de programação espacial. Isso, se vocês forem, por exemplo, usar o Scratch, que é um jogo digital de programação para criança, vocês vão ver que ali dentro tem todas essas possibilidades lógicas de programação. Primeiro, o bichinho o seu personagem pode andar 3 passos para frente, 2 passos à direita, vai vir depois mais 2 passos para a esquerda, e essa lógica de programação espacial, que na tecnologia você tem que ir definindo no computador, no dia a dia, na computação desplugada, você já faz fisicamente, brincando com as crianças, né, no pátio, dentro da sala. Aí o exemplo da torre, né, também, do castelo. Montar uma torre repetindo cor, forma e tamanho. É a ideia das letras, reconhecimento de padrões. Então, com isso, você vai preparando as crianças para perceberem as semelhanças e as diferenças, e o efeito que essas semelhanças e diferenças causam num sequenciamento lógico que está pensando em uma forma, por exemplo. Eu quero criar um castelo assim. Então, eu tenho que pensar naquelas informações que eu vou colocar ali, que dê certo. Eu não posso colocar em cima do quadrado um triângulo virado para baixo, ele não vai equilibrar para cima. Então, eu vou ter que botar o triângulo em cima. Mas, para eu botar um triângulo, eu vou ter que botar um outro para encaixar. Então, essas brincadeiras de encaixe e de padrões, elas já estão preparando o cérebro das crianças e preparando a sua maneira de ver o mundo para a computação.
que depois ela vai encontrar lá nos computadores. Falei do morto-vivo, né? Porque na computação tem isso, sim e não, verdadeiro, falso. Então, a base da computação é o zero e um, que é o verdadeiro, falso, que é o sim e não. Quando você entende que uma coisa é diferente da outra totalmente, o efeito que dá, você já está pensando nessa lógica. A receita do brigadeiro que eu falei, a ordem dos ingredientes. Então, você vai montar um sanduíche para as crianças, é uma decomposição de problemas. Como a gente. Ah, mas eu não gosto de carne. Ah, mas eu não como ovo. Ah, mas eu gosto de muito queijo. Então, é um problema. Como resolver o problema de cada um que quer um sanduíche diferente? Qual é a ordem, o que, que tem, o que, que a gente tira, o que, que a gente coloca? Então, isso a gente pensa na ordem, decompõe o problema em partes, então, não é um sanduíche, são vários ingredientes que vão fazer um sanduíche. Como que eu vou fazer essa ordem? Então, isso é uma questão que pode ser resolvida na sala de aula e no dia a dia. Então, o que, que é isso que eu estou falando? Tem duas situações. A computação plugada, né, que é a computação do notebook, do celular, e que usa as plataformas digitais, os aplicativos, os jogos, para criar sequências lógicas. Então, é legal conhecer, principalmente o Scratch, esse Lightbot eu não conheço, o Scratch, a gente trabalhou bastante com ele no mestrado, com uma aluna minha que tem de Joinville, que faz formação para usar o Scratch, tem muita experiência com isso. O Scratch tem uma comunidade virtual que é super legal de entrar, então vale a pena conhecer o Scratch como uma ferramenta técnica, né, digital, para criar histórias, para criar apresentações, é bem legal. Mas você também tem a computação desplugada, que é isso tudo que a gente está falando até agora. O uso do corpo, papel quadriculado, blocos de montar, jogos de tabuleiro, para vivenciar a sequência, o algoritmo físico. Desenvolve o mesmo raciocínio. É a mesma ideia de desenvolver o raciocínio sem ter a necessidade de telas ou de internet. Então, como é que a gente pensa isso muito além da tela, né? O recreio desplugado. No infantil e no fundamental 1, a prioridade para brincadeiras livres não mediadas por tecnologia, né? Com a proibição do celular, isso ficou mais facilitado. Agora as crianças têm que fazer alguma coisa enquanto elas estão no recreio, né? Então, principalmente ter contato com a natureza, com jogos lúdicos, com jogos físicos, no Fundamental 2 e no ensino médio, uma ideia também é clubes temáticos para desenvolver mais a leitura, fazer, né, teatro, desenvolver a interação, ter áreas de descanso e debates que os estudantes possam organizar entre eles. Então, a proibição do celular, a restrição não é a proibição, não é apenas uma proibição legal, é uma exigência pedagógica de redesign do espaço escolar para resgatar a saúde mental e a sociabilidade física da geração. Então, alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, né? Quando proibiu o celular de uso livre na escola, criou um problema, né, para a escola que já está tentando, como é que a gente agora ocupa o tempo das crianças, que a gente tinha até perdido provavelmente essa noção. As narrativas hoje contam que a escola ficou muito mais legal, que as crianças estão muito mais felizes, e também criou a necessidade de possibilitar para as crianças e para os jovens essas novas práticas sociais, né, de interação pessoal sem o celular. Tem alguém com alguém poderia contar alguma história sobre isso? Como é que percebe que essa exigência de não deixar mais o celular na mão das crianças modificou o recreio, por exemplo, modificou o espaço físico? Oi, bom dia. Oi, Angela.
Mais ou menos, mais ou menos. Imagina, imagina. Legal. Ah, que legal. Legal. É muito interessante isso, né? Porque a gente já pode pensar. Alguém mais quer falar aí? Ah, tá. Então, eu acho que também a proibição do celular é um processo que culminou, né, nessa proibição, mas era já uma discussão que a gente já vinha tendo, né, de porque como o celular começou a se mostrar, na verdade, um problema sério para a gente, né, a escola começa a perceber, a gente começa a fazer um movimento, então, na educação, justamente em relação a isso. Ainda há controvérsia, a gente que não concorda com isso, mas eu acho que cada vez mais os benefícios estão se mostrando melhores do que os malefícios. E a ideia do pensamento computacional tem a ver com isso, preparar essas crianças, né, e adolescentes para esse mundo digital sem precisar estar o tempo inteiro com os celulares e os computadores na mão. Então, como é que seria a complexidade, né, dessa questão no ensino fundamental? Aí, no primeiro e segundo ano, já pode ter acesso, né, ao hardware, ao software, dá para criar sequência de passos simples do algoritmo de rotina no dia a dia. No terceiro e quarto ano, aplicar a decomposição para problemas complexos, como a gente viu aqui, compreender matrizes simples, segurança na navegação, começar a mostrar para as crianças como é que a internet funciona, o que, que você deve evitar, como é que, com seus riscos e os caminhos que existem. E no quinto ano já dá para criar algoritmos com repetições e condicionais, manipular listas e gráficos, tudo isso a gente tem que entender, né? Pesquisar um pouco mais para entender. Mas, por exemplo, discutir conteúdos confiáveis de fake news, isso já dá para discutir com as crianças dentro da sala de aula, independente de estar com o celular ou não, ou usando o celular como treinamento para verificar, fazer um projeto, vamos ver o que é uma fake news, vamos diferenciar uma da outra, quando que a gente percebe. Então, essas questões dos algoritmos e das fake news, a gente pode já começar a trabalhar no quinto ano. Então, o problema aqui, eu acho que a gente volta àquela pergunta, como começar? Então, uma questão que aparece tá bom, a gente já sabe que esses desafios existem, né? Os professores, por outro lado, descartam a computação muitas vezes por falta de infraestrutura. Não, aqui não tem internet, né? Não tem computador para todo mundo. Ou eu não estou preparado, não recebi formação para ensinar tecnologia, como é que eu vou ensinar a computação? Vou ensinar a fazer software. Né? O currículo já está lotado, eu já estou pressionado por avaliações externas. Então, muitas vezes os professores se sentem pressionados por conta dessas mudanças que estão sendo propostas agora, pensando no seu dia a dia que já está bastante cheio, né? De atividades, de pressões. Então, algumas ideias que eu vi nos textos que, tanto no currículo de vocês quanto na literatura, que os professores, como sempre, precisam
fazer formação, né? Ser professor é estar estudando o tempo inteiro, cada vez mais. A gente sabe que a gente não para de estudar depois que decide virar professor, né? Pelo contrário, né? Para ensinar, a gente precisa estudar. Então, por exemplo, tem procurar ferramentas, né? Procurar plataformas essa do CIEB, que é uma plataforma de autoavaliação, para descobrir o seu próprio nível de influência digital sem um viés punitivo. Você responde lá questões de plataforma e fica sabendo, faz um diagnóstico de o que te falta saber para poder entender um pouco mais da questão da cultura digital. O professor orientador de tecnologia... Opa, peraí, eu mudei aqui o negócio. É muito importante, né? A rede municipal tá podendo fazer esse trabalho com vocês, para fazer esse currículo, plano diário, né? De vocês estarem fazendo essas formações, esse encontro hoje, para mais um pouco, de certa maneira, deixar esse alívio. Você não precisa saber tudo sobre computadores, não precisa dominar a didática, né? Você precisa dominar a didática e a tecnologia vai ser o seu meio, né? Você não precisa saber da tecnologia para isso, você já sabe ensinar, já tem, o que vai precisar é pensar essas práticas que você já tem, como que você vai trabalhar com a questão da cultura digital. Então, falta dispositivo, né? Não tem, na escola não tem internet, vamos focar no desplugado. Vamos trabalhar com papel, com sucata, com o pátio da escola, o que é possível fazer. Não tem domínio técnico? Vai fazer formação, né? Essa seria uma dica. Tem os cursos da AVAMEC que estão sendo oferecidos, eu sei que vocês estão fazendo, deu para perceber ali que já existe todo um movimento da secretaria, né, para poder ter contato com professores dessas áreas. A minha presença aqui já é, né, também uma forma de estar apoiando vocês a pensar de outra maneira. Falta de tempo no planejamento, aí a literatura diz pensar a transversalidade, trabalhar com outros professores, pensar aquilo que eu falei, qual é o teu objetivo do problema? É matemática, é português, você pode trabalhar tudo junto. Né? Então, o pensamento computacional não precisa ser uma coisa. Agora nós vamos lá para a sala do computador. Não. Como é que eu posso incluir essas questões que eu vim falando até agora no dia a dia? Tudo isso eu já estou fazendo. É só, de uma certa maneira, identificar o que eu estou fazendo, às vezes até reforçar o que eu já faço, às vezes até incluir mais algumas coisas para deixar isso mais evidente para as crianças, ou para que eu mesma perceba se está havendo um avanço nessa aprendizagem. Então, o que é importante a gente perceber aqui é que vocês já estão nesse processo. Eu, olhando os documentos que a Paola me mandou, eu vi que vocês têm esses passos, né, resumindo, um diagnóstico local, então está sendo feita uma escuta, isso é muito legal, né, de mapear o que já funciona, quais as necessidades, então é super legal todo mundo colaborar para isso. Não sei em que pé que está, tá? Eu não sei, não tenho informação sobre isso, a Paola me passou apenas os documentos, né? Fazer a formação contínua, então esses cursos são legais para vocês poderem ter esse suporte, né, do orientador, de alguém que possa dar esse apoio. O currículo colaborativo, que eu estou vendo que está sendo uma das estratégias de construir a partir dos professores, adaptando à realidade local. As ações integradoras, então, pensar pequenos projetos que conectem os 3 eixos que a gente mostrou lá atrás, né, para a rotina de vocês no dia a dia. Então, é muito interessante não ter pressa também, né? Não se preocupar que vocês estão perdendo o passo. Acho que a Paola até escreveu para mim, professora, a gente está indo devagar, mas a gente está fazendo o nosso planejamento com calma, no nosso ritmo, porque o importante é que vocês façam isso sem muito sofrimento, que haja uma compreensão e que as escolas sejam integradas conforme cada escola está conseguindo fazer e as suas condições próprias. Então, uma coisa que eu queria deixar também aqui, com relação a alguém quer fazer algum comentário sobre esse processo que vocês estão vivendo e que tem a ver com isso? Por exemplo, eu estou colocando aqui a ideia da transversalidade, como que o pensamento computacional ele aparece nas diferentes disciplinas ou nos diferentes conteúdos. Então,
Na matemática, ele fortalece o raciocínio lógico. Isso é pensamento computacional, estruturação de dados em matrizes, né? Resolução geométrica, são coisas que você consegue pensar para depois trabalhar no ensino fundamental, no ensino médio, já a questão técnica. Na ciência da natureza, também facilita a modelagem dos fenômenos. Então, tem toda uma questão que já dá para imaginar os ciclos e a investigação de método. É engraçado porque assim, a gente já faz isso. Talvez seja uma maneira de dizer novos nomes para o que a gente já faz no dia a dia. A língua portuguesa, a ideia da sequência, né, da lógica, ajuda na construção das narrativas. Então, se você começa a pensar os algoritmos, que tem começo, meio e fim, um passo a passo, a resolução de problemas, né, você decompõe os problemas, você começa a transformar isso também no texto. Para escrever um texto, você também precisa início, meio e fim, você também precisa falar por partes para chegar na conclusão. Você também pode trabalhar isso para interpretar os textos. Tem uma lógica nos textos, vamos tentar ver se a lógica. Essa é todo um treinamento racional, da racionalidade cognitiva, que a gente aplica. E, no caso das ciências humanas, a importância da cultura digital. Da gente entender a cidadania, da gente ver o que está acontecendo com as redes sociais, as questões das fake news, de estudar as redes, e toda a questão da cultura digital, que a gente agora está precisando, inclusive, discutir muito. Né? Então, o que é tudo isso? Isso é letramento digital. Tá? Então, a intencionalidade pedagógica, entender quais são esses processos lógicos que acontecem, juntar isso com a prática cotidiana que já está aí e começar a entender, olhar para elas com novos olhos, as brincadeiras, as rotinas, desafios físicos ou digitais que são possíveis de ser feito, e isso gera um letramento digital crítico, tanto dos professores quanto dos estudantes. Quando vocês começam a perceber que vocês já fazem, já é pensamento computacional, você, então fica mais simples, então não é uma coisa que está caindo lá de cima. Então o letramento digital já é o que eu faço com as crianças quando a gente discute o que está acontecendo, aquele desenho, aquele jogo, aquela fake news que apareceu. Então, o que é importante que eu posso trazer para vocês? A educação digital, ela não ensina o que pensar, mas como pensar, como organizar, como resolver os problemas do mundo moderno. Aí, nesse sentido, o que é interessante a gente pensar? Há muitas críticas com relação ao pensamento computacional, de trazer a lógica do pensamento computacional para a escola, para a educação. A lógica do computador, a lógica. Então, assim, não é que isso é tão simples assim, a gente concorda totalmente com isso. Porque vocês estão vendo, a gente já faz, por que chamar isso de pensamento computacional? A gente já tem essa lógica, por que tem que juntar com o computador? Né? Então, existem correntes que acham, de pensamento na educação, que acham que a gente está querendo misturar coisas e querendo impor, né, essa lógica informacional para o que já vem sendo feito normalmente. Mas o que a gente tem que, talvez, pensar? Que é um conjunto, não é apenas o pensamento computacional. Esse, sim, é a capacidade de modelar problemas de lógica, letramento computacional além da tela, né, ou seja, pensar que existe uma lógica hoje que roda o mundo, que as tecnologias hoje fazem com que a gente esteja o tempo inteiro conectado. Vocês mesmo, eu não estou enxergando direito, mas vocês provavelmente estão conectados nos seus celulares. Na hora que vocês se distraem do que eu estou falando, vocês devem estar olhando o celular, devem estar consultando coisas, já fizeram pesquisas enquanto eu falava, certo? Já procuraram para ver. Então, o celular hoje faz parte da lógica, da prática diária, e a gente precisa ter controle disso. A gente não pode deixar que a tecnologia continue nos dominando como foi feito até agora. Nos últimos 10 anos, a gente foi literalmente capturado e levado pela tecnologia, por esse pensamento computacional. É isso que é tão importante a gente entender,
que esses algoritmos, essa lógica que faz com que a gente fique preso no celular e que a gente não consiga mais se desvencilhar, não consiga mais sair daí, que as crianças se distraiam, toda essa aquela que não para de rodar, a necessidade de estar o tempo inteiro procurando coisas ali dentro, horas e horas distraído. Isso é muito sério o que está acontecendo. E é essa lógica que a gente não entende, essa lógica que a gente não conhece, que está fazendo com que a gente esteja desse jeito. Não vale só para as crianças, vale para nós também, vale para as famílias também, que estão colocando o celular na mão das crianças pequenas. E a gente vê hoje em todo lugar que a gente vai, as crianças estão assim, com uma tela na frente. Quando você olha o celular dessas crianças, de todo tamanho, às vezes elas estão assistindo uma pessoa abrindo um pacote. Não é uma história, não tem uma narrativa, não está jogando. Não, às vezes ela está assistindo uma propaganda, ela está vendo uma pessoa vendendo um produto e os pais não estão nem vendo. Se a gente presta atenção no que tem dentro daquele celular, o que está ali é a lógica do pensamento computacional. Então, se a gente não conhecer essa lógica, não conseguir adaptar, não conseguir entender que a gente já faz, por isso que ela dá certo, porque a gente já vive assim, a gente já entende assim. Só que o que a gente tem que fazer é a gente abrir os olhos e mostrar, tanto para os pais, quanto para as crianças, quanto para nós mesmos. Vamos olhar o processo. Olha o que está me fazendo. Olha o passo a passo que essa tecnologia está me fazendo fazer. Olha a lógica dela. Olha aqui. Né? Então, a cultura digital é exatamente isso. Vem com a alfabetização. Compreender as plataformas, a regulação, os modelos de negócio, os algoritmos, como é que a gente está dando dinheiro, como é que a gente está colocando nossas informações, os nossos dados para render dinheiro para essas plataformas. E a educação midiática é justamente o resultado disso. A gente tem uma leitura crítica do mundo, a gente usar, por exemplo, a inteligência artificial, como eu estou usando aqui, de uma forma crítica. E eu estou mostrando para vocês, estou dizendo, não foi eu que inventei. Antes a gente não precisava explicar como fazia um PowerPoint. Né? Nenhum professor vinha e falava, sabe como eu fiz esse PowerPoint? Não precisava explicar, era só mostrar. Agora a gente precisa mostrar. Talvez seja até interessante mostrar o processo, os prompts, ou seja, os comandos, né, que eu fiz para a inteligência artificial gerar essa apresentação, podem ser, às vezes, mais importantes do que a própria apresentação. Então, a tecnologia deixa de ser apenas ferramenta de ensino e torna-se um objeto de estudo interdisciplinar. A gente começa a tentar entender o com, sobre e o através, que é como a gente trabalha na mídia educação. A tecnologia como ferramenta, a tecnologia como um objeto de estudo para a gente refletir, para a gente entender como funciona, e a tecnologia como uma autoria, com possibilidade de produção, a gente criar, através da tecnologia, criar também. Então, a gente não pode ficar só na ferramenta de uso. A gente tem que começar a ver como que essa ferramenta funciona, suas consequências, suas ideias, o que tem por trás, quem ganha com isso. Como Paulo Freire falava, quem que ganha com essa produção de uva? O Ivo viu a uva. Quem que ganha com essa uva? Quem produziu essa uva? Quanto custa a uva? Né? Qual é o lucro que essa uva dá? Então, é isso que a gente tem que pensar. A tecnologia, quem é que ganha com o que acontece com a tecnologia? Agora, a terceira parte tem que ser, e o pensamento computacional é importante nisso, tem que ser, eu também vou produzir uva, eu vou aprender, vou entender como funciona e vou produzir uva também. Eu também quero fazer programa, quero fazer software. Então, é todo um processo que começa lá pequenininho, na educação infantil, vai desenvolvendo, cada professor traz a sua parte para essa lógica, para as crianças começarem a entender o mundo que a gente vive hoje. Que esse mundo, desse jeito como está, ele é muito diferente do mundo que a gente viveu até agora. É uma aceleração de um processo que não existia. E agora a gente tem que pensar num ecossistema que a gente tem que precisar equilibrar ele. Então, o que a gente pode considerar, só para finalizar a nossa visão aqui das coisas, né? A gente tem um Estado que garante a lei, né, que pune os abusos, que regula, que financia a inovação. Então, é um espaço para a gente regulamentar a tecnologia.
tem as plataformas que elas operam, né, e que devem ser regulamentadas. Isso eu estou falando do ECA Digital. Não sei se vocês já leram a nova lei, essa aqui seria um resumo do ECA Digital. O pedagogo pode construir um cidadão a partir do que está escrito ali, e que vai ser ainda construído. A ECA Digital ele não é uma solução. Ele tem um monte de questões que precisam ser resolvidas. As plataformas vão ter que dar conta, vão ter que dizer, vão ter que fazer barreiras para as crianças entrarem. Tem uma série de questões que estão ali para serem produzidas ainda. Até a regulamentação tem que fazer, tem que parar de fazer, mas como que vai ser ainda é um processo. Então, as plataformas vão ter que mudar, né, regular, diferenciar as idades, barrar as crianças pequenas, tentar eliminar os riscos. A família precisa começar a fazer supervisão ativa, controlar os horários, controlar os equipamentos, controlar os conteúdos. E a escola é o lugar onde isso pode gerar toda a criticidade. É na escola que vai ser resgatado o convívio físico, aplicado um contrato pedagógico voltado para a proteção dessas crianças e adolescentes, a partir dessas ideias. Então, vamos dar o apoio para a família, vamos fazer a nossa luta social com relação às tecnologias. Então, gente, eu falei aqui um pouco sobre tudo isso, né? Essa aqui seria uma síntese geral, depois eu mando para vocês, de tudo, né? Os marcos legais, né? A computação em cada etapa. E aí eu queria colocar como final, que já são 10h05, que a educação computacional não é sobre máquina, é sobre ensinar as crianças a pensar. Tá? Então, além da informática instrumental, a gente está começando a trabalhar uma nova área de conhecimento interdisciplinar. Se a gente usar o pensamento computacional, como a gente poderia ter feito isso há muito tempo, para fazer mídia educação, para fazer educação midiática, a gente estaria melhor compreendendo os processos que a gente está vivendo. Então, agora é uma chance da escola pegar essa lógica, essa maneira de ver o problema do mundo digital e da cultura digital e tentar colocar isso como um objeto de estudo, como regulamentação, como campo de pesquisa, como campo de criação, para a escola começar a irradiar todo um conteúdo com relação a esse momento muito importante que a gente está vivendo. Aí eu vou ter umas questões aqui. Como podemos transformar as atividades que já realizamos, como receitas ou regras de jogos, em momentos de aprendizagem computacional? De que maneira a cultura digital pode nos ajudar a formar cidadãos mais éticos e protegidos contra os riscos do ambiente online? Como a interdisciplinaridade pode reduzir a resistência ao novo currículo, integrando a lógica computacional, a matemática, as ciências, as linguagens? E a última pergunta, a gente está preparando os nossos estudantes para serem meros usuários ou a gente está preparando eles para serem autores críticos da sociedade em que nós estamos vivendo? Pensando que o professor ele é um coautor e a formação docente é um espaço para desmistificar essas tecnologias e reinventar nossas práticas pedagógicas criativas. Então, eu trouxe um pouquinho de minha pequena contribuição para vocês pensarem na importância do trabalho de vocês nessa criação desse novo currículo, nessa criação de novas práticas, que não necessitam, então, como eu estava falando desde o início, ser plugadas, mas que podem estar baseadas na computação desplugada, na prática diária, mas que está desenvolvendo essa lógica para poder dar conta do mundo que a gente está vivendo hoje. Aí eu queria perguntar, agora olha lá as perguntinhas de vocês. Aonde vocês tinham botado interrogação? Continua a interrogação ou vocês colocam exclamação? Dá uma olhada lá nas palavras lá. Alguém continua com interrogação? É bom, não é ruim continuar com interrogação. Eu espero que vocês continuem ainda com mais questões do que exclamações, porque
Eu espero ter trazido mais questões para vocês, né? Mais ideias, mais problemas, né? Não necessariamente soluções. Se quiserem fazer algum feedback, algum comentário, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando e ter pesquisado sobre isso para falar para vocês. Paula, eu acho que então, para encerrar, legal. Para encerrar, eu não sabia dessa última conclusão, teria sido até um pouco interessante ter colocado um pouco mais, mas eu acho que ficou bem forte para vocês perceberem que o desplugado realmente é a nossa prática, é de onde a gente fala. Então, é isso mesmo, é vocês tentarem, a partir do desplugado, entender o plugado. Então, trazer o plugado para ele se adaptar ao que vocês já fazem, ou até amplificar o desplugado, tá? Eu acho que é isso que você falou, né? Amplificar essas práticas, incrementar essas práticas desplugadas, mas que são pensadas junto com a lógica do pensamento computacional para amplificar o treinamento. E a formação de professores tem a ver muito com dicas, estratégias, principalmente didática, né? Novas práticas didáticas pensadas para essa ideia. Parabéns, gente. Olha, eu só desejo boa sorte para vocês, bom trabalho. Confie no conhecimento de vocês, na experiência prática de vocês. Confie. Não se assustem. Vocês sabem fazer, tá? Vocês só vão dar outros nomes para o que vocês já sabem, outras possibilidades para o que vocês já conhecem. Talvez seja muito mais uma adaptação, né, e um reforço de algumas coisas que a gente não dava valor antes, a gente não dava importância. Então, essas questões da lógica, do passo a passo, do algoritmo, da problematização, da decomposição, aquelas coisas que eu apresentei ali, a gente faz normalmente. Não dava esse nome, não dava importância para isso. Mas hoje a gente tem, além da gente reforçar, talvez mostrar para os estudantes esses processos. Então, a gente fazia como caixa preta, faz com o estudante, ele é um ator sem ter noção de que isso está acontecendo. Hoje, talvez, o grande lance seja mostrar para os estudantes essa lógica, para eles entenderem que é assim que funciona, para eles também começarem a pensar como vocês pensam na hora do planejamento. Na hora de criar um jogo, por exemplo, só para terminar, criar um jogo, ele faz com que a gente comece a pensar em todos os elementos do jogo. Então, o menino que joga, a menina que joga, e só joga, ela não tem noção do daquela lógica que existe ali no jogo. Se começar a criar um jogo de tabuleiro, pensar, a criança pensar, um jogo de tabuleiro, ou um jogo no Scratch, que aí é o plugado e o desplugado, você tem que pensar as regras, as missões,
o problema, o que que ganha, o que que perde, todas as alternativas, passo a passo, o algoritmo, a lógica, a decomposição, tudo isso que a gente falou um pouquinho, se as crianças começarem a pensar nisso e elas mesmas começarem a fazer seus próprios jogos, tomarem o pulso disso, a autoria, elas vão começar a olhar o que está no mundo em volta delas com os olhos de autoria, com os olhos de crítica. Tá vendo? Isso está mal feito, podia ter sido feito. Isso aqui está tentando me levar para esse lugar, isso aqui está tentando me convencer, e isso aqui eu estou percebendo que não. Olha só, porque olha a regra que ele está pondo, olha o passo a passo. Então, essa conscientização que vocês agora, com esse currículo novo, estão tendo que pensar, as práticas de vocês, a minha deseja que vocês consigam levar para os seus estudantes, consigam fazer com que os seus estudantes também percebam o mundo dessa forma crítica, crítica e produtiva, analítica e produtiva. Com isso, vocês vão estar resolvendo, não tenham medo, vai devagar, não tem problema. O importante é ter começado. Eu espero ouvir falar depois de vocês mais tarde. Escrevam sobre esses processos, participem de eventos, falem das pesquisas que vocês estão fazendo, das experiências, levem para os lugares para mostrar tudo que vocês estão experimentando, não guardem. Vocês são professores intelectuais, trabalhadores da cabeça mesmo, vocês são cérebros que pensam, imaginam soluções. Então, não fiquem apenas na prática, reflitam sobre isso, produzam conhecimento, apresentem para os seus colegas, vão para os eventos de didática, mostrem as suas experiências, como vocês superaram, né, esses problemas que a educação trouxe, a educação do século XXI trouxe, e como vocês não precisam resolver o problema, é só mostrar como vocês tentaram resolver. Isso já avança, isso já leva a educação para frente. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, desejo, estou à disposição, qualquer coisa. Tá, gente? Beleza, estou saindo então, né? Tchau, tchau, gente.